De acordo com os últimos relatórios ainda integralmente confidenciais da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã aumentou seu estoque de urânio enriquecido para níveis próximos do nível de armamento, no meio de declarações recentes de responsáveis iranianos sobre a capacidade do Irã em adquirir uma arma nuclear. O jornal Associated Press informou em 27 de maio que o Irã possui 142,1 kg de urânio enriquecido até 60%, citando o relatório da agência. Este montante representa um aumento de 20,6 kg, cerca de 16,95% no arsenal iraniano de urânio enriquecido a 60%, desde que a agência publicou seu último relatório trimestral em fevereiro de 2024. O urânio para armas é urânio enriquecido com 90% de pureza, e o relatório da agência segue-se a declarações repetidas em abril e maio de altos funcionários iranianos, incluindo o importante conselheiro de política externa do líder supremo Ali Khamenei, que começaram a normalizar as discussões sobre a capacidade do Irã de adquirir uma arma nuclear. Acontece que essa aceleração nuclear dos persas reacende as últimas reivindicações da Arábia Saudita na busca por capacidades iguais para bater de frente, mesmo que as relações entre as partes estejam caminhando lado a lado sob observação intermédio da China. No entanto, diferente do Irã e dos Estados Unidos, os sauditas têm em suas mãos duas alternativas interessantes. Ou buscam tecnologia do setor nuclear chinês, ou cedem às pressões americanas por melhores garantias de segurança no Oriente Médio em troca de tecnologia nuclear. No meio de maio, vários indícios sugeriram que a Arábia Saudita estava à beira de um mega acordo com os Estados Unidos. O suposto mega acordo aproximaria os americanos e os sauditas de maneiras significativas, inclusive através de um pacto de defesa mútua e através da cooperação em tecnologias emergentes, como inteligência artificial e um sistema de estudo nuclear voltado para a pesquisa civil, a princípio, mas que poderia empurrar para um programa nuclear militar de fato. Tal acordo deveria originalmente estar intimamente ligado à normalização das relações da Arábia Saudita com Israel, continuando propriamente os acordos de Abraão, encabeçado por Donald Trump, que aproximou o mundo árabe com os israelenses, uma das medidas mais importantes do século XXI, que poderia resultar em um Nobel da Paz, mas o comitê de 5 eleitos pelo parlamento norueguês, responsável pelo prêmio, jamais entregaria a um republicano conservador e durão. No entanto, com os sauditas insistindo que qualquer normalização inclua o reconhecimento israelense de um caminho para a criação de um Estado palestino, e os israelenses igualmente insistindo que não desejam isso, a normalização foi colocada em espera. Em vez disso, o mega acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos provavelmente ainda está em andamento, apenas sem Israel como parte beneficiada. Os detalhes exatos são desconhecidos, mas qualquer acordo envolverá provavelmente a cooperação nas ambições de longa data da Arábia Saudita em matéria de energia nuclear civil, uma forma do país se diversificar para além do petróleo. Muitos analistas dizem que este é um dos aspectos mais prováveis de acontecer no mega acordo, e também um dos mais controversos. Em um dos vídeos de análise feito por mim sobre esse provável acordo, debati os aspectos de governo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que ainda não substituiu oficialmente o reinado de seu pai, o rei Salman, mas já demonstra uma certa particularidade para um governo mais moderno e compatível ao atual cenário globalizado, buscando novas relações externas e diversificando a sua economia frente ao petróleo. O problema deste novo acordo poderia comprometer alguns acordos nucleares assinados pelos Estados Unidos no passado, que restringem a proliferação de recursos nucleares e que poderiam ser usados por nações ou organismos hostis. A controvérsia decorre do fato de os sauditas estarem determinados a enriquecer urânio no seu próprio solo. Esse processo permitiria ao país o controle total da pesquisa e desenvolvimento da energia nuclear civil e também para fins militares, o que pode acontecer caso os sauditas adquiram tecnologia nuclear, e o que os Estados Unidos podem fazer para controlar as intenções sauditas num ponto crítico.
Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica, então peço a sua contribuição se inscrevendo e ativando as notificações no novo canal. A tecnologia utilizada para o enriquecimento de urânio produz combustível para reatores nucleares civis, mas também pode resultar em urânio adequado para armas nucleares. Alguns analistas sabem do risco disso. A Arábia Saudita é inflexível. O governo de Riad abandonará um acordo de cooperação nuclear com Washington antes de renunciar ao enriquecimento. Em setembro passado, o príncipe herdeiro saudita criou as manchetes internacionais quando disse que se o Irã, o rival regional do seu país, conseguir obter uma bomba nuclear de fato, então a Arábia Saudita também precisará de uma. O senador americano pelos democratas, Edward Markey, atual co-presidente do Grupo de Trabalho de Armas Nucleares e Controle de Armas Nucleares do governo atual de Biden, escreveu uma carta ao presidente americano sobre as suas preocupações em torno da possível ameaça que tecnologia nuclear poderia se tornar nas mãos dos sauditas. Para Edward Markey, abre aspas, temo que não se possa confiar na Arábia Saudita, uma nação com um terrível histórico de direitos humanos, para utilizar o seu programa de energia nuclear civil apenas para fins pacíficos. Em vez disso, enriquecerá urânio e procurará desenvolver armas nucleares. Fecha aspas. Além dos receios de que os sauditas possam acabar com bombas nucleares, há também preocupações de que simplesmente permitir-lhes enriquecer urânio desencadearia uma corrida regional, mesmo que as relações entre Riad e Teherã estejam se estabilizando. Permitir que a Arábia Saudita adquira tais capacidades poderia estabelecer um precedente problemático a nível internacional. Poderia possivelmente encorajar outros países da região, como o Egito ou a Turquia, a prosseguirem capacidades nucleares semelhantes, levando a uma cascata de proliferação no Oriente Médio já volátil, e os acordos estabelecidos pelas grandes potências no passado e seguidos por diversas nações visam frear essa ameaça nuclear global. Especialistas nucleares esperam que, se ocorrer um programa nuclear civil saudita, o governo americano imporá barreiras de proteção rígidas. Essas podem incluir o adiamento do enriquecimento de urânio dentro da Arábia Saudita para mais tarde ou a criação de uma instalação de enriquecimento, a qual apenas os cidadãos americanos possam coordenar. Os sauditas também poderiam ser solicitados a cumprir condições, incluindo adesão a critérios específicos de não proliferação ao abrigo da seção 123 da Lei de Energia Atômica dos Estados Unidos de 1954 e a concordar com as inspeções adicionais por parte da Agência Internacional, sediada na Áustria. Poderia também incluir permitir que uma central de conversão com sede na Arábia Saudita transformasse o pó de urânio refinado em gás, mas não o enriquecimento de urânio de fato. Isso afastaria qualquer possibilidade no manuseio de cascatas para fins não civis. A maior parte do combustível de reator comercial usa urânio pouco enriquecido, em média de 3 a 5% de urânio 235. Já o urânio 235 de 3 a 5 é às vezes chamado de urânio de grau de reator. Já o urânio altamente enriquecido contém uma concentração de urânio 235 superior a 20%. Se um acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita for concretizado, isso irá marginalizar qualquer influência chinesa nesta área. Do ponto de vista comercial, também resultaria em contratos saudáveis para as empresas norte-americanas de vários setores. O que virá deste mega acordo ainda não sabemos, mas a possível transferência de capacidades nucleares aos sauditas implicará em uma corrida nuclear para fins bélicos em todo o Oriente Médio, desde o Egito à Arábia Saudita. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados aqui.